Então, gente, boa tarde. Hoje a gente está aqui com a Renali Xavier e com o Fábio Bispo. Eu e o Juliano, a gente vai mediar, tá? Essa apresentação de hoje, esse bate-papo. Inicialmente, a gente vai apresentar os participantes e aí depois o Juliano vai abrir para os comentários, né? A gente testa um comentário também e abre. Bom, a Renali Xavier e o Fábio Bispo, ambos são integrantes do coletivo Ocupação Psicanalítica. A Renali, ela traz como título da apresentação dela hoje: Eu sou a preta que vos fala, contribuições do feminismo negro brasileiro à política da psicanálise. E o Fábio Bispo, logo em seguida, ele vai trazer racismo e sexismo, intersecções clínicas. Eu vou passar a palavra para a Renali, e aí, se você quiser, Renali, falar um pouquinho brevemente também sobre o coletivo, apresentar um pouco, acho que seria interessante. Então, vamos lá. Gente, boa tarde. Eu queria primeiro, antes de tudo, agradecer pelo convite, né? Estar com vocês, enfim, é um lugar que eu tenho muito carinho. A Bahia, seja naquilo que eu sempre associo a Bahia a Marcelo, por tantas vezes de transmissões e de aprendizados nesse tempo, né, de formação. Mas a ocupação psicanalítica também se tornou um lugar de formação, sobretudo nisso que foi o contexto da pandemia. Então, meio que entrei no olho do furacão. E às vezes eu tenho a sensação de que a ocupação psicanalítica é como uma sessão de análise. Tem tanta coisa que a gente está associando que eu nem sei dizer bem onde inicia e onde termina, né? Porque é um coletivo de psicanalistas que tentam pensar um praticante racista de muitos lugares do Brasil. Então, tem o Espírito Santo, tem a Bahia, tem a Turma de Minas, tem gente por todo canto, assim. Então, né? Mas, ao mesmo tempo, uma produção não só teórica, mas também de intervenções que eu fico muito contente de estar vendo esse tipo de transformação, de mudança, de pensar uma psicanálise, como nos adverte a Makota Celinha, né? De que, enquanto mulher preta, ela tem direito à psicanálise. Eu acho que, de algum modo, o coletivo Ocupação tenta escutar isso que está, muitas vezes, fora dos consultórios, né, comuns, né? Enfim. E agora eu estou como doutoranda, né, da UFMG, mas sou da Paraíba. E para mim tem sido, né, tanto a ocupação quanto dois cartéis que eu participei no tempo de pandemia, foi o que possibilitaram a construção tanto do projeto, doutorado, enfim. Então, tem vários atravessamentos, o que eu vou dizer hoje a vocês, né? E um deles é a escrevivência de Conceição Evaristo. Eu vou começar a minha fala citando um trecho que se encontra em Canção para Ninar Meninos Grandes, que diz o seguinte: Contudo, a escrita me deixa em profundo estado de desesperação, pois a letra não agarra tudo que o corpo diz. Na escrita faltam os gestos, os olhares, a boca entreaberta, de onde vazam ruídos e não palavras. No registro da letra também falta o tremor do choro e o rasgo do riso. A fala suspensa foge da escrita. E mais, a grafia não resiste à intensidade de um silêncio intervalar. Diante de um renovado estado de estupor, vivido na hora das relembranças, se contar e recontar são atos marcados por sinais de incompletude, pois difícil é traduzir os intensos sentidos da memória. Imagine escrever. Imagine perseguir uma escrevivência, agarrar a vida, a existência, e escrevê-la em seu estado de acontecimentos. Mas persisto nessa intenção. Só falarei do brilho das estrelas, das árvores frondosas que habitam determinada esquina, e debulharei as palavras da sua raiz até as suas derivações, se tudo me é agarrado à vida. Nem precisa ser só a minha vida, pois me é fundamental a vida das pessoas em meu entorno. Capítulo como testemunho ocular ou como ouvinte a dinâmica de vidas que se confundem com a minha. Eu gosto muito desse texto porque me parece um tanto daquilo que a gente faz em certa medida na análise, que é construir uma certa ficção para depois desmontar, né? Então, essa intervenção de hoje, né, Eu Sou a Preta que vos fala, contribuições do feminismo
negro brasileiro, a política da psicanálise. Eu fiz um texto e vou tentar, para não me perder, eu vou ler, tá? Porque vai ficar um tanto... Enfim, espero que não fique tão maçante, né? Esse texto tem por objetivo inicial fazer uma articulação entre o feminismo negro brasileiro e o saber psicanalítico. Para tal articulação, nos apoiaremos nas contribuições de 3 intelectuais do feminismo negro brasileiro: Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento e Sueli Carneiro. Isso posto, ao pensar as contribuições dessas intelectuais, partimos da lógica que se inaugura com Sigmund Freud, ao escutar as histéricas, que consiste em escutar a verdade naquilo que se apresenta como ruptura da racionalidade moderna. Assim, ao ler as contribuições teóricas dessas autoras, mantemos uma leitura flutuante, como um método que se aproxima da escuta flutuante do analista, que captura no dito do paciente aquilo que se encontra inconsciente. Assim, tal leitura nos possibilita tensionar o saber psicanalítico a partir de um lugar que considera a mulher preta como alguém que porta uma verdade inconsciente. Por fim, ao intitular o texto com uma frase "Eu sou a preta que vos fala", possui algumas operações de deslocamento. A primeira, que diz respeito ao título de Paul Preciado, ao proferir uma fala aos psicanalistas que questionava a lógica binária, ao trazer para o debate a dimensão do trans, em que faz destaque do significante monstro. Aqui, nesse texto, se trata de pensar o binário além do gênero, mas a partir da dimensão do litoral da experiência transatlântica, em que raça anuncia gênero. A dimensão da raça, em detrimento ao gênero, se trata aqui de uma articulação entre o monstro e a mulher, na mulher preta. Ao nos lembrarmos da paciente de Freud, que diz, deixe-me falar, e a partir deste acontecimento ele extrai a regra fundamental de uma análise, que é a livre associação. Esse deslocamento porta uma sutileza que aproxima da escuta psicanalítica, considerando a leitura do inconsciente na interseccionalidade, proposta na relação das categorias de raça, gênero e classe. Assim, o que nos interessa ao pensar as contribuições do feminismo negro se dá em ler, escutar a mulher preta livremente, com a mesma ética que Freud propôs, para depois extrair consequências teóricas, ou seja, considerar as contribuições do feminismo negro para a psicanálise, e não o avesso. Considerar a fala daquelas que, em uma sociedade colonial, se encontram interditadas de serem escutadas, como nos lembra Grada Quilomba. O ato de falar só é possível mediante o ato de escutar. Assim, ao escutar as contribuições de tais intelectuais, em certa medida, é possibilitar que a máscara do silenciamento, cuja representação se encontra na figura de Anastácia, caia. A subversão se coloca em considerar "eu sou a preta que fala". Não escutar as mulheres pretas é, em certa medida, um ato de não escutar aquilo que está posto na forma como o mundo moderno se estrutura. A imagem do quadro Os Embaixadores, obra de arte escolhida para a capa do Seminário de Lacan, aborda os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Vemos na obra mais que a revelação da caveira oculta, como objeto A. É preciso ler a cena e o enquadre e ver que o quadro revela um mundo de grandes navegações e explorações coloniais, com base no saber científico, cujo solo tem a caveira que compõe a cena. Ainda que, para ver, seja preciso um outro ponto de vista. Ver por um determinado ângulo é mais que a possibilidade de enquadrar a cena, é também a desmontagem dos elementos que compõem o quadro. E esse ponto nos é importante na medida em que a fantasia colonial é um quadro que aliena o mundo em uma moldura branca. Reconhecer o saber que essas mulheres pretas transmitem é assumir a subversão que inverte os vetores da dominação imposta pela racionalidade moderna. Assim, a categoria monstro é um termo em que Sueli Carneiro vai recorrer para inferir que o negro como não ser. Ou seja, em um mundo que se estrutura racista, o negro é interditado enquanto ser humano, enquanto sujeito de direitos, enquanto sujeito político e cognoscente. Estas representações só são possíveis na medida em que a interdição opera com a exclusão, que se encontra presente na produção discursiva, bem como nas práticas sociais que escrevem um negro por uma operação negativa, em que é associado como mais próximo da natureza e da desração.
Nesse sentido, o monstro será uma categoria da racionalidade do mundo moderno, que portará um lugar entre o humano e o animal, aquele que não possui uma completude para ser representado como humano. Assim, esse lugar posto no ente nos adverte Virginia Bicudo, é o do não pertencimento, ou seja, do não lugar. É na figura do monstro, em especial naquilo que ela se articula com a dimensão sexual, que teremos a fantasia do branco sendo imposta aos corpos negros, em que estes serão significantizados como aqueles que portam sujeira, luxúria e perigo. E aqui cabe ressaltar, tais representações de horror e nojo produzem naqueles que as imprimem uma captura pulsional. Todavia, o processo que se dá a partir do dispositivo da racialidade opera com a redução e ou negação dos eus nas relações e produzirá o negro em um lugar de negação de eu. O que está em jogo nesse dispositivo é a construção de uma identidade multifacetada, que não é possível de ser atribuída ao negro, já que sua identidade desaparece e ele só pode ser representado como negro, ou seja, como não ser. Freud, em 1915, postula algo que vai nessa direção, que em que temos de modo semelhante a forma como as sociedades se organizam em relação aos conteúdos do inconsciente no nível da topologia psíquica. Assim, os sujeitos que são representados como mestiços se assemelham a conteúdos inconscientes, na medida em que eles são interditados e que, ainda que se desloquem para outros lugares, conseguindo burlar a barreira de recalque, serão interditados no nível da consciência, não gozando dos mesmos privilégios daqueles que são considerados brancos, ou seja, algo não pode ser representado na consciência. Porém, é a partir das contribuições de Beatriz Nascimento que compreendemos que os processos de dominação não se dão de forma passiva, assim, tais processos vão anunciar as resistências para escapar do lugar da não representação. Nesse sentido, entendemos que passividade e atividade fazem parte de uma mesma dinâmica que visa a satisfação. Isto posto, teremos em Ori uma ruptura com a compreensão binária de corpo-mente proposta pela lógica da ciência moderna, em que vai resgatar, com o termo Ori, uma ligação que visa uma outra cosmologia, que irá considerar corpo e mente em uma outra perspectiva que não se dá pela ruptura, em que teremos uma relação que visa partir da relação entre cabeça, corpo, intelecto, memória, que objetiva a restauração da humanidade no negro. As contribuições do pensamento de Beatriz Nascimento consistem em resgatar a história do negro contada por ele mesmo, naquilo que o corpo será o documento que revelará o que fica oculto na associação massiva do negro como escravo. Assim, uma história contada por mãos negras é uma tentativa de representar o irrepresentável. O corpo aqui será entendido como portador de memórias e identidades coletivas e individual. Nesse sentido, o corpo negro se constrói e se redefine na experiência de diáspora e na de transmigração. O que nos interessa pensar essa redefinição corpórea naquilo que ela tenta, a partir de uma narrativa não hegemônica, discorrer sobre sua própria imagem, bem como da perca da imagem de si, que atingiu os escravizados, que foi perdida na diáspora. As contribuições do pensamento de Beatriz Nascimento apontam para a direção de que a concepção de eu se dá como uma montagem nos processos identificatórios postos na relação do sujeito com o outro. O drama que o racismo impõe ao negro é a desumanização, produzida pela articulação de escravismo e racismo, em que a imagem de si é negada ao mirar o espelho que só reflete o narcisismo branco. O corpo negro é, em parte, um corpo que foi raptado de sua terra natal e jogado nos porões dos navios negreiros. E aqui cabe mencionar a peça de Juliana França, apresentada no projeto Que Boca na Cena. Aqueles corpos, nos porões dos navios negreiros, choravam, transpiravam, sangravam, defecavam, mijavam, pariam. Ao narrar essa cena, ela destampa os orifícios dos espectadores da cena colonial. Ao trazer os buracos para a cena, ela humaniza esses corpos para além de uma mercadoria,
A atriz nos convoca a pensar o tráfico negreiro na dimensão de humanidade, representando o negro além de escravo. Ao pensarmos as contribuições de Beatriz Nascimento, se dá na medida em que a autora considera a inter-relação existente entre o corpo, espaço e identidade, como algo que se estabelece em uma lógica trans, ou seja, que não se encontra fixa e que pode ser refeita por aqueles que buscam representar o negro além do escravo. Ao considerar outras espacialidades além da Casa Grande, que busca a liberdade, constrói um território chamado quilombo. É na captura dos movimentos que o corpo pode ser lido como um documento que revela uma verdade. Assim, aquilo que se coloca na experiência transatlântica são referências que burlam a norma rígida imposta pelo mundo branco. Se trata aqui de considerar o corpo como um documento vivo para essas travessias. Nesse sentido, ao considerar os espaços que são ocupados pelos negros, sejam nos bailes ou no movimento negro, o que está em jogo é o encontro da imagem de si, que passa a ser refletida sobre a ótica de um outro espelho. Assim, o corpo será compreendido como um portador de memória. O corpo negro anuncia sentidos na memória corporal. A linha do corpo negro continua desenhando o espaço, cujo traço encontra no fio da memória, o fio da identidade, cujo espelho nos interroga. Pensamos que tais elaborações de Beatriz Nascimento, em que o corpo passa a ser lido como um enunciado de verdade, semelhante àquela que temos postulados por Freud, ao considerar o paradigma da histeria. Mais que isso, pensamos que o discurso da histeria porta um questionamento ao pai, naquilo que ele agencia o discurso do mestre. Assim, considerar a raça como um agente de dominação nos leva a inferir que o negro nos porta uma questão que interroga toda a estruturação do mundo moderno. Escutar aqueles que se localizam à margem para capturar aquilo que escapa à dominação, que não é só fundamento da psicanálise, mas é também uma história contada por vozes negras. Por fim, trago as contribuições de Lélia Gonzalez, naquilo que penso ser uma articulação do pensamento de Beatriz e de Sueli Carneiro. Para tanto, irei recorrer a pensar a raça em sua relação com a dimensão sexual, naquilo que no Brasil teremos o racismo como uma neurose cultural brasileira, como sintoma de uma neurose cultural brasileira. A autora aponta que a problemática do racismo não pode ser compreendida apenas a partir da lógica socioeconômica, mas a partir do suporte epistemológico da psicanálise, pois localiza na articulação entre racismo e sexismo na cultura brasileira um resto que desafia as explicações da lógica e extrai naquilo que insiste em se repetir essa repetição, e localiza na mulher preta, a partir das noções de mãe preta, da doméstica e da mulata, e aqui como objeto A, né? Verdade de uma ficção colonial que se engendra a partir da função que a mucamba realizava na Casa Grande. As contribuições de Lélia apontam para o fato de que racismo é sintoma de uma neurose cultural brasileira e infere que o lugar do negro na cultura brasileira se dá a partir de uma lógica de recalque, ou seja, mediado pela lógica do desejo, da neurose, em que o sujeito nega aquilo que deseja, e que pode ser resumido da seguinte forma: Deus me livre, mas quem me dera. E localiza no mito da democracia racial brasileira, se apoia em uma lógica de denegação do racismo. Se trata de pensar raça em uma lógica edípica, considerando os pontos que raça e sexo convergem para uma satisfação pulsional. Para explicar o racismo brasileiro, se apoia na lógica do mito edipiano, para extrair consequências do mito da democracia racial. Se, de um lado, ela faz uma crítica proposta, a proposta de Gilberto Freire, por outro, ela recolhe que ele consegue localizar a função da mãe preta. Nesse sentido, na obra de Lélia Gonzalez, o romance familiar ganha estatuto de romance colonial, em que encontraremos o desmedido na relação do senhor com o escravo, em que teremos a relação do senhor com a mulher negra marcada por um amor real, que não fica encoberto na lógica
romântica, mas é exatamente por esse lugar de opressão que teremos a inscrição da resistência passiva da mulher preta, que transmitirá valores à cultura africana às crianças que ela embala em seus seios. Isso posto, inferimos que raça não é uma categoria para pensar apenas relações de trabalho, mas que se institui a partir de uma dimensão funcional, naquilo que ela está articulada à sexualidade, como nos adverte Fanon, na mesma direção que Leila. Para se entender a situação racial, é preciso dar importância à questão sexual. Nesse sentido, gostaríamos de pensar um pouco melhor acerca do argumento gonzaliano do lugar negro como significante mestre e raça como objeto A, pois nos parece que ela une dois tempos de ensino de Jacques Lacan para pensar a cultura brasileira, que consiste no paradigma estruturalista e no paradigma do gozo. Ao questionar o lugar de opressão que vive a mulher negra na cultura brasileira, ela considera que o discurso que formata a estrutura determina um lugar de subalternidade e o significante que marca a diferença. Se inscreve em uma lógica fálica pela linguagem. Não se trata apenas de inferir um lugar geográfico e social, mas pensar que o lugar discursivo em sua dimensão sexual, ou seja, pensar o sexual da linguagem, o que possibilita a inscrição na cultura brasileira do negro como significante mestre, se dá a partir da inscrição mítica, a partir de uma inscrição do significante nome do pai, que consiste em fazer operar a função simbólica por excelência, que terá como função a ausentificação promovida pela castração. A partir das contribuições de Frege, aponta que o zero na função paterna se caracteriza pela escrita da ausência, um objeto que é retirado de saída. Só que os mitos vão construir alguma ficção para colocar algo nesse lugar. É a partir dessa constatação do mito da democracia racial que ela extrai a verdade como ficção, que, ao nosso entender, é equivalente ao mito edípico, naquilo que tange a inscrição da lei. E aqui pensamos que a inscrição da lei na cultura brasileira se dá não a partir do branco, mas do negro. Afinal, a forma como o gozo branco se organiza é um desmedido do discurso capitalista. Assim, as contribuições de Lélia Gonzalez vão na mesma direção daquelas que Nilma Lino Gomes aponta, de que o negro é quem civiliza o povo brasileiro. Porém, a ideologia do branqueamento vai tentar fazer com que os negros se identifiquem com ideais brancos, a partir de uma lógica de que o colonizado se identifica com o colonizador. O que aparece como efeito desse mito no cotidiano são falas contra o negro, que apontam para a sucessão da própria castração do colonizador, atribuindo ao negro representações que são associadas a uma lógica de dejeto. A dialética hegeliana do senhor e do escravo será outra chave de leitura gonzaliana para ler a mensagem cifrada que porta o mito da democracia racial, localizando na relação de identificação do senhor e do escravo o avesso. Afinal, o que faz com que aquilo que atribuímos à identidade cultural brasileira seja exatamente aquilo que se ancora na cultura africana? No Brasil, o rei é preto e o seu reinado se dá no carnaval, momento em que a fantasia pode ir à rua e, como em um passe de mágica, o negro deixa de ser representado como marginal e passa a ser a alegria da cidade. Como canta Margareth Menezes, eu sou parte de você, ainda que você me negue. O fato é que, ao inventar o negro, o branco criou para si um objeto. E isso não será sem consequências à própria constituição de si. E aqui pensamos que o racismo e sua relação com a sexualidade, que corresponde ao fato de termos na mulher negra a função de sujeito suposto saber, em que a mulher preta será nomeada da mesma forma que Lacan nomeia a função do analista. Lélia Gonzalez infere que a função materna é o que possibilita transmitir a linguagem, que irá humanizar o sujeito, e infere que, quando o português inventou a mulata, ele instituiu raça como objeto A. E aqui teremos o efeito que aliena o branco, o objeto causa de seu desejo. Assim, ao considerar o regime edípico em sua relação com o objeto A, o que se encontra na base da política do analista não se dá sem considerar a lógica do para todos, mas como aquilo que está posto na exceção. Afinal, é na exceção que o desejo se organiza,
Falar sobre a agência do A me parece, em última instância, um dizer que concerne a política da psicanálise. Enfim, encerro aqui. Bom, eu sou professor Fábio Bispo, aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, de pós-graduação em Psicologia Institucional, né? A gente tem um núcleo de psicanálise dentro do programa, né, em que a gente trabalha os temas vinculados à subjetividade e à clínica, né? E assim, essa temática, né, que é a temática da nossa mesa, né, ela me chega muito pela atuação. Eu acho que desde o doutorado eu pesquiso temas relacionados com violência e psicanálise, né? Violência, morte violenta. E aqui na UFES a gente prosseguiu com essa pesquisa sobre violência com um foco nas narrativas, né, das pessoas que sofrem violência. E ao escutar essas narrativas, o eixo, né, do racismo, né, aparece de forma muito evidente. Logo depois, né, surge também a ocupação psicanalítica, e aí assim, a gente começa a estudar mais profundamente o racismo, né, tanto a partir da dimensão histórica, quanto das possíveis interlocuções com a psicanálise, né? Mas, ao mesmo tempo, alguns projetos de extensão, aqui a gente tinha um projeto de extensão que atendia pessoas em situação de violência, a maior parte vítimas de violência sexual, né? Onde também o tema, assim, que eu, junto com uma mestranda que fez uma pesquisa, né, a gente começou a cernir esse campo como um campo da violência masculina, né? Então, assim, era muito evidente, né, que as violências que apareciam naquele campo ali da violência sexual, mas também nos casos que a gente vinha recebendo aqui na clínica escola, né, da UFES, sempre tinha uma forte incidência, assim, de uma figura masculina mais ou menos violenta, né? E aí, assim, a gente acabou abrindo, então, uma linha de investigação, né, sobre violência masculina, né? Num determinado momento, a gente sente essa necessidade de cruzar as duas coisas, né? De fazer essa encruzilhada, essa intersecção, né? O fragmento, né? E aí, então, isso se transforma no meu projeto de pós-doc, né? Que eu estou fazendo com a Andréa Guerra, né? Professora da UFMG e do Psilax, né? Então, eu encontro com a Renale no ocupação, né? Mas a gente também se encontra nos temas de pesquisa, porque muitas das autoras que eu fui encontrando, né, para poder abordar esse tema na interlocução com a psicanálise, a Renata também, né, já antecipou, talvez assim, a principal delas que conecta o nosso trabalho seja a Lélia Gonçalves, né? Mas a Beatriz Nascimento, a Conceição Evaristo, né? A gente acaba compartilhando muitas das referências. Então, é um prazer, né, estar aqui com a Renale, agradeço também o convite, agradeço a Jamile e o Juliane enfim, pelo acolhimento. Eu também fiz um texto para que a gente pudesse ser mais objetivo e abrir assim, um pouco mais para a conversa. Eu intitulei Racismo e Sexismo, Intersecções Clínicas. Eu gostaria de trazer alguns fragmentos de caso que pudesse, né, deixar mais palpável para a gente a complexidade com que essas situações podem, né, aparecer na clínica. Mas eu abro o texto com uma citação da Audre Lorde. Aprendi que opressão e intolerância de diferenças aparecem em todas as formas e sexos e cores e sexualidades. E aqueles de nós que compartilham objetivos de libertação e um futuro viável para nossas crianças, não pode existir hierarquia de opressão. Eu aprendi que sexismo e heterossexismo surgem da mesma fonte do racismo. Enfim, eu acho que é uma frase que resume bem, né, um certo conceito, uma noção de interseccionalidade, né, e que eu gostaria de retomar.
Os estudos sobre interseccionalidade nos apresentam um princípio importante, construído com base na experiência de luta das autoras ativistas negras, que, não apenas do ponto de vista político, mas também subjetivo e social, encontram-se atravessadas por diversas formas de violência. Nesse sentido, tomamos a tese enunciada por Audre Lorde: não existe hierarquia de opressão, como orientador. Pronto, meu amigo. Eu acho que tem um áudio aberto, não sei se é do Marcelo. Marcelo, seu áudio. Tá dando um eco. Enfim, então, a tese, né? Não existe hierarquia de opressão, né? A gente pode tomar como uma tese orientadora, né? E aí eu pensei duas consequências. Como falamos de vários lugares e pertencemos a diferentes grupos, há atravessamentos que se cruzam, de modo que a interseccionalidade é uma tentativa de aprender a lógica desses cruzamentos. E segundo, né, ainda que não haja hierarquia de opressão, a opressão produz hierarquia, de modo que a nossa inserção nos diferentes laços sociais não são apenas signos de diversidade, né, ou de identidade, enfim, mas signos de poder. A clínica psicanalítica é uma perspectiva fundamental de abordagem da incidência dessas relações de poder na subjetividade e pode trazer uma perspectiva privilegiada de investigação acerca das formas como essas relações de hierarquia e opressão são sustentadas e transmitidas. Então, como eu disse, em outras pesquisas, a gente vinha tratando os modos de incidência do racismo e da violência masculina ainda de forma um pouco separada, um grupo de pesquisa, né, para cada um dos problemas, né? Mas a própria clínica demanda que pensemos essa interface na medida em que as histórias sempre surgem marcadas por entrelaçamentos. Temos sustentado que a teoria freudiana dos complexos de Édipo e de castração pode ser uma chave para pensarmos esses modos de transmissão. A formalização lacaniana certamente contribuiu para que pudéssemos depurar essa função de transmissão do seu ranço vitoriano e europeu. Bom, então, eu dizia, né, que essas vinhetas que eu escolhi, elas nos permitem pensar as violências racistas e sexistas em termos discursivos, num sentido lacaniano, de que o laço social é constituído por uma relação de dominação, aquela definição de discurso do seminário 17. Né? E a minha proposta é que essa perspectiva, né, ela dialoga com o que Bell Hooks propõe quando afirma que o feminismo não é um movimento anti-homem, mas um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão. Nesse sentido, ela situa o sexismo como uma operação discursiva que aprisiona os corpos, né? Essa expressão é do Lacan, né? De aprisiona os corpos, numa estrutura patriarcal, que é a estrutura que a Bell Hooks destaca como categoria de análise, né? E que é violenta para homens e mulheres, né? Mas que também pode ser reproduzida e transmitida, como diz Audre Lorde, né? Por todas as formas e sexos e cores e sexualidades. Então, assim, nas palavras de Bell Hooks, todos nós, mulheres e homens, temos sido socializados desde o nascimento para aceitar pensamentos e ações sexistas. Como consequência, mulheres podem ser tão sexistas quanto homens. Isso não desculpa ou justifica a violência, a dominação masculina. Essa citação e essas citações que eu estou trazendo está naquele livro, O Feminismo é para Todo Mundo. Os dramas edípicos das nossas pacientes negras atestam a lucidez dessa perspectiva interseccional, que, se for escutada pelo analista, pode ampliar a chance de situarmos a psicanálise como um dispositivo de corte nessa reprodução. E aí, assim, primeiro eu retomo o caso de uma adolescente atendido por uma psicanalista no sistema socioeducativo e apresentado em um dos encontros da rede
da Rede RICA, né, que é a Rede Internacional de Psicanálise e Criminologia, sobre o qual eu escrevi um breve comentário. O adolescente foi apreendido por ameaças contra a mãe e por um episódio de abuso sexual contra uma irmã, que foi denunciado pela própria mãe. Chamou a atenção, né, no caso, o lugar que essa mãe ocupa na história, conectando uma trajetória de forte violência sofrida na relação com o pai desse menino, que era alcoolista, né, mas que se repetiu em sua relação com o próprio adolescente, em sua relação com o filho. Temos, pois, uma mulher que mora na periferia de Belo Horizonte e precisa cuidar sozinha de 3 filhos, trabalhando como doméstica e tendo também sofrido certo abandono social e sofrido violência doméstica. Discuto o quanto essa violência se manifesta em seu sentido sexual e sexista, né, na relação dela com o marido, na tentativa de domesticação da mulher pelo homem, e, por outro lado, em seu sentido racista, né, de exploração do trabalho feminino. Chama a atenção da equipe que atende o jovem, né, a grande preocupação da mãe, com medo de que seu filho se envolva com o tráfico e, ao mesmo tempo, as palavras duras que dirige contra ele. Desgraçado, canalha, capeta, burro, inclusive estuprador, né, após a denúncia do abuso. O próprio adolescente se queixa da relação agressiva e invasiva com a mãe, e além de insultá-lo, o associa com o pai. Então, essa frase, ele é igual ao pai, é uma frase que se repete no discurso da mãe e da qual o adolescente se queixa. Bem, e isso deixa, né, o adolescente furioso. Um tio enuncia o que também parece ser a impressão, né, da equipe que atende o adolescente, né? Essa frase, ela vai acabar encaminhando o menino para o crime. Muitos dos elementos que temos para pensar a identificação do adolescente ao pai advém da literalidade da repetição da violência e do próprio olhar da mãe. Esse olhar materno pode parecer fantasioso ou paranoico, mas aqui a escuta psicanalítica tem uma contribuição, na medida em que pode escutar nos insultos e imprecações disparados por essa mãe algo para além da imagem de controle de uma mulher preta raivosa, né? Uso essa noção de imagem de controle da Patrícia Hill Collins, né? Então, assim, tem alguma coisa mais aí do que simplesmente uma mulher raivosa, né? Então, assim, nossa hipótese é que isso que vai sempre aparecer como um excesso agressivo materno se constitui como uma resposta a uma violência masculina que não é contida. E, como tal, acaba se transmitindo a despeito dos esforços constituídos contra essa transmissão. Esforços tanto da mãe, né, quanto de todos os dispositivos públicos que acolheram, né, o adolescente e a sua mãe. Ao propor uma leitura da metáfora paterna constituída em 3 tempos lógicos, né, Lacan nos fornece uma chave teórica que nos permite observar, na sutileza da experiência singular, o modo como se inscrevem as normativas sociais articuladas ao simbólico como o campo do outro, do grande outro. Se o Seminário 4 já havia trazido muitas contribuições para se pensar o pai real, para além de sua presença concreta, né, no Seminário 5, sua incidência simbólica é formalizada não só a partir da substituição significante na linguagem, né, com a metáfora paterna, mas também de forma mediada pelo discurso da mãe. Então, é alguma coisa que aparece muito forte, né, que o pai sempre entra por intermédio da mãe, isso no Seminário 5. Lacan vislumbra na operação de castração a emergência de uma significação imaginária da violência paterna, que é, num terceiro tempo, remetida a um campo discursivo que se desloca tanto da relação com o desejo caprichoso da mãe, quanto da rivalização com a imagem do pai. Então, o terceiro tempo do Édipo teria que operar uma espécie de esvaziamento desse imaginário. E é importante também ressaltar aqui que o caráter caprichoso do desejo da mãe, né, não diz respeito a nenhuma característica comportamental da mãe, né, mas é a inexistência nesse
primeiro tempo, de uma referência linguística que organize para a criança uma leitura do desejo, né? Ou o que quer, né, essa mulher. E também a relação agressiva com o pai não remete propriamente a uma agressão concreta, né? Pelo menos não deveria remeter, né? Mas há uma luta denominada de puro prestígio, né? Que é a expressão que o Lacan extrai de Hegel para poder introduzir esse caráter especular, né, dessa relação agressiva. Mas a gente pode ponderar que, ainda que certa violência permaneça inscrita nas estruturas simbólicas que demarcam a transmissão de uma relação sexista e patriarcal de dominação, né, a operação de castração deveria implicar certo esvaziamento dessa imagem privadora e violenta do pai, né, na formulação de Lacan. Mas aí a gente se pergunta, né, e quando o discurso da mãe denuncia não apenas o valor fálico, né, do lugar paterno, como orientador da identificação, mas a sua violência obscena e perversa, né? Então, essa linha, né, de estudos, a gente vai encontrar diversas figuras, tanto no Freud quanto no Lacan, que trabalha o pai não só na sua vertente de ordenação, vinculada à introdução de uma lei, né, de referência, mas a deixar passar uma certa violência obscena, né? Desde a figura no Hamlet, né, o pai morto na flor dos seus pecados, também o pai, né, em Poclodel, né, a gente tem uma figura lá do Toussaint de Turlure, né, que é um cara super obsceno. Então, assim, tem muitas figuras que trabalham essa violência que vai aparecer nos casos, né? Bom, então, a pergunta é essa, né? Quando essa agressividade não se exerce no campo puramente imaginário da relação especular e pode ser observada numa repetição cotidiana de violências dirigida à criança ou à mãe, temos um problema que pode constituir-se como impasses para a simbolização. Infelizmente, esses impasses são mais comuns do que costumamos admitir e as violências nem sempre são tão explícitas, né? Outros elementos mais sutis que comportam a transmissão de uma depreciação da mulher negra nas relações amorosas, foi o título de uma dissertação de mestrado aqui, de uma orientanda aqui nossa, a Beatriz, né? Mas não só nas relações amorosas, nas relações afetivas e sociais, né? Essa depreciação que eu acho que a Renale destaca muito bem, né, nessa figura do monstro, né, que a Sueli Carneiro também vai abordar, né? Enfim, isso é transmitido de alguma forma, né? Então, assim, também isso tem o seu papel e torna mais complexo, então, o tratamento na medida da dificuldade de ser narrado e colocado em palavras, né? Então, tem alguns casos que essa violência é explícita, como violência sexual, e outras que aparecem como essa violência implícita, né, do racismo e do sexismo. Se os sintomas depressivos da mãe, a exemplo do que a Neuza Souza aponta sobre, ela utiliza o termo melancolia, né, para poder falar desses sintomas depressivos, né? Se eles surgem como uma forma de sucumbir às estruturas de opressão do trabalho doméstico, né, e é um ponto que a equipe técnica relaciona, né, a sobrecarga da dupla jornada de tarefas domésticas com o quadro depressivo, né? Os insultos agressivos presentes na relação com o filho podem ser sintomas, ao mesmo tempo, de uma recusa e de uma reprodução desse lugar de objeto da violência fálica sexista. Podemos localizar 2 pontos, então, na apresentação desse caso, que são situados como marcas de um excesso sintomático materno. Além dos insultos que são incorporados pelo adolescente com mágoa e com uma resposta também violenta, há um cuidado vigilante, descrito pelos técnicos como uma relação extremamente invasiva, a ponto de a mãe matricular-se na mesma escola do filho para acompanhar seu desempenho escolar e evitar o seu envolvimento com drogas. Não se pode minimizar o caráter destrutivo da resposta sintomática, né? Mas é importante ver nela as marcas da divisão subjetiva presentes na relação com o outro. Podemos conjecturar que os insultos se situam nesse lugar ambíguo de denunciar e de presentificar a violência paterna. O cuidado invasivo, da mesma forma, não pode ser tomado como uma resposta a uma fantasia
individual delirante, mas como uma resposta a esse vaticínio do outro, que projeta nos jovens negros a representação do mal, da violência e do crime como destinos inexoráveis, né? Tanto Neuza Souza quanto Attili Bembe, né, vai falar sobre esse componente do mito negro, né, que vai sempre situar essa monstruosidade, né? O Attili Bembe utiliza a noção de exterioridade selvagem, né, como alguma coisa que está fora do campo do humano. Ainda que muitos dos nossos jovens negros encontrem caminhos para escapar à criminalização da negritude e à exclusão do mundo do trabalho e do saber, né, o medo não deixa de ser uma preocupação constante das mães pretas. E que é bem expressa no título do projeto, Minha Mãe Não Dorme Enquanto Não Chegar, né? Que é um projeto da Bahia, né? A Benilda Brito, né? Ela explicita bem essa vivência, né? Ela, falando sobre esse projeto, né? Ela diz o seguinte: mães pretas são as que menos dormem. Elas sabem que, além da violência urbana, existe a violência racial, que vem ceifando a vida de muitos jovens negros e negras no Brasil. E aí a Benilda relata várias estratégias de mães negras que podem parecer excessivas para quem não vive sob ameaça. Desde vigiar o trajeto dos filhos na volta da escola, de cima dos telhados, até costurar os bolsos para que não sejam colocadas drogas para incriminá-los. Recentemente, né, nessas discussões sobre violência na escola, em alguns grupos, né, eu fiquei pensando o quanto que essas ameaças contra as escolas fazem a gente presentificar alguma coisa que é muito presente no cotidiano, né, dessas famílias pretas, que é o risco de ser morto, de ser baleado, enfim. Qualquer momento pode vir um tiroteio, né? E assim, se por um lado a resposta sintomática dessa mãe é uma forma de recusa à submissão a essa ordem mortífera do outro, a divisão subjetiva implica que a resposta permanece presa, fixada à demanda ou ao vaticínio do outro. Assim como é Édipo, o sujeito acaba encontrando seu destino mortífero pelos caminhos que escolheu para fugir dele. Mas o psicanalista precisa escutar, para além do que é pontuado pela cunhada da mãe, né, que diz que ela, com seu comportamento agressivo, vai acabar encaminhando o filho para o crime. Porque em algum momento nessa relação, a coisa fica muito como uma culpabilização da mãe, né? E todos esses outros determinantes e essa violência, né, que incide sobre ela fica em segundo plano, né? Ela não é escutada. Então, assim, o excesso materno aqui parece expressar um grito de socorro contra a violência sexista, racista, que marca a sua trajetória, e contra a violência racista, sexista, que ameaça o destino do filho. Embora possamos, né, para efeito de análise, privilegiar a dimensão sexista ou a dimensão racista da violência, seja pela razão da magnitude de sua incidência ou pelos efeitos provocados, elas parecem indissociáveis, de modo que há sempre o risco de se invisibilizar uma ou outra. E também é preciso estar advertido para a resposta sintomática ou violenta à raça ou ao gênero, pois isso seria reproduzir uma violência epistemológica, ou seja, as mulheres pretas vão responder de forma violenta, que é um pouco esse estereótipo, né, da mulher preta raivosa, né? E também, assim, não é por ser homem, nem por ser negro, nem por eventualmente ser neurótico ou psicótico, que a reprodução violenta da dominação fálica é realizada pelo pai ou pelo próprio adolescente. Acho que esse é um ponto importante também. Embora os homens sejam muito mais propensos a serem tomados pela lógica fálica, temos visto casos em que a figura do pai serve de suporte para a contenção da violência em relações tensas da mãe com a filha. E aí, eu cito o exemplo de um pai que transmite, pela própria negritude, um suporte identificatório para uma jovem cuja relação com a mãe é marcada por tensões sutilmente racistas, geralmente lançadas junto com uma depreciação do corpo da jovem desde a adolescência. Esse foi um caso atendido aqui também, numa ocupação aqui em Vitória, né? Então, assim, desde a adolescência, a mãe traz uma demanda para que ela emagreça, inclusive com cenas muito fortes, assim, de depreciando a imagem dela no espelho,
não só o corpo como um corpo gordo, né, mas também os traços, né? Então, assim, o racismo passava nessa onda aí da demanda de emagrecer. Não é à toa que a resposta sintomática que surge, né, nessa jovem é uma obesidade que sai do seu controle. Então, assim, ela chega aqui na condição de alguém que está se preparando para uma cirurgia de redução de estômago, uma cirurgia bariátrica. Teve um outro caso, eu vou citar esse aqui só para finalizar, né, para a gente abrir, né, em que, embora tivesse sofrido violências sexuais muito, muito fortes, assim, como ser estuprada pelo marido após o rompimento da bolsa na hora do parto de um dos filhos, né? Esse foi um relato de uma paciente que a gente entendeu também. Ela passa por violências sexuais até por volta de quase os 40 anos de idade. E depois disso ela consegue se libertar dos ciclos de violência, né? E assim, quando ela vai, aos 60 anos, quando ela é atendida, ela busca, parece que ela vem buscando operar no sentido também de não reproduzir essa violência, né? Ela chega a culpar-se por um dos filhos também ter sido violento com a mulher, afirmando que ele é parecido com o pai, né? E a frase dela, né? E eu deixei tudo acontecer e não fiz nada. Mas em outras sessões ela fala, né, que ela conta que passou o fim de semana com a neta, né, e que vislumbrou na neta uma forma de mudar a história, né? Eu cuido muito dela, ela nunca vai passar pelo que eu passei, né? Enfim, eu acho que eu trago esses dois casos, assim, né, para a gente poder pensar o lugar que a clínica psicanalítica pode estar ocupando, né, nesses atravessamentos do racismo e do sexismo, né, como discursos que aprisionam os corpos, né? E tem sido importante reconhecer na análise e fora dela, né, no âmbito social, aqueles elementos que na história de cada um funcionam como um alçamento, ou uma alça, né, é um termo que André Guerra e a Jaqueline, né, utiliza, né, para poder falar assim, alguma coisa no qual o sujeito se agarra para sair do ciclo de violência e interromper sua transmissão de uma geração para outra, né? Bell Hooks chama atenção para um impasse na luta contra a opressão patriarcal, né, destacando que a dominação masculina implica uma autocracia em que as mulheres acabam muitas vezes reproduzindo contra as crianças abusos verbais e físicos, né? Ela traz uma frase muito forte em que ela fala assim, o sadismo maternal com frequência leva mulheres a abusar emocionalmente de crianças, e a teoria feminista ainda não ofereceu nem crítica feminista, nem intervenção feminista para essa questão. Será que esse ponto de impasse não pode ser tomado como um ponto para o qual a psicanálise tem algo, então, aí a contribuir, né, com a luta política, né? Enfim, eu acho que interromper esse ciclo de violência é alguma coisa que demanda, né, uma certa elaboração, né, disso que atravessa o corpo, não só como violência direta, mas também como um discurso que nos leva enfim, a reproduzir aí nos âmbitos das nossas relações.